Fala galerinha do YouTube! O vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como cortar vidro, algumas formas mais caseiras, uma forma mais profissional para quem conseguir ter acesso. Vocês vão conseguir cortar vidros de uma espessura legal, acredito que até uns 9, 10 milímetros dê para cortar das formas que eu vou mostrar para vocês. E se você quiser cortar espelho também, como tem vidro, se corta do mesmo jeito. Bom, primeiro eu vou dar uma explicadinha para vocês sobre os tipos de vidros e como eles se comportam. O vidro, galera, é um material composto na sua maior parte por sílica. Para quem não sabe o que é sílica, é aquela areinha cristalina que tem os grãozinhos cristalinos que se encontra na areia da praia, sabe? Claro que de uma forma muito mais limpa, muito mais pura. E aí, junto com a sílica, é adicionado alguns outros elementos que vão dar as características dele. Mas os principais tipos de vidros que encontramos no dia a dia, o vidro cerâmico, que é um material composto por elementos diferentes que dão ao vidro características de resistência térmica muito alta, por isso ele é usado, por exemplo, em fogões do tipo cooktop, aqueles que tem um vidro preto por cima. Então, aquele vidro ele é um vidro especial, ele aguenta temperaturas muito mais altas do que um vidro de uma janela, por exemplo, ou de um prato. Tirando o vidro cerâmico, outro tipo de vidro muito comum, que é o mais utilizado principalmente em janelas e portas e fachadas e coisas do tipo, é o vidro temperado, que ele é um vidro que ele sofre um choque térmico no momento que ele está muito aquecido, então eles abaixam a temperatura dele muito rápido, fazendo com que esse vidro seja muito mais resistente do que o vidro comum. E outra característica muito legal que acontece com o vidro temperado é que quando ele quebra, ele se estilhaça por completo. Então dessa forma ele evita muitos acidentes, porque um vidro não temperado, quando ele quebra, ele se torna praticamente uma faca. As bordas deles ficam muito afiadas e ele quebra em peças grandes. Enquanto um vidro temperado vai virar várias pecinhas pequenininhas, muito mais inofensivo do que um objeto grande e cortante. E outra característica do vidro temperado é que se você quebrar uma pequena lasquinha do canto, ele já estoura por completo. Diferente de um vidro não temperado, como esse, que se eu quebrar, eu consigo quebrar só o cantinho e manter a peça completa. Então, para alguns meios é melhor você ter o vidro comum, para outros é melhor você ter o vidro temperado. Só que um vidro temperado ele também não pode ser cortado, justamente por essa característica de estilhaçar. Então, se eu pegar aqui o material cortante e passar nesse vidro, provavelmente ele vai estar estourando e perdendo todo. Como esse aqui não é um vidro temperado, eu vou estar cortando ele no vídeo para vocês verem como funciona. O corte do vidro se assemelha muito ao corte de um piso, que primeiro a gente risca e cria uma fissura no material e depois a gente força ele de forma que essa fissura aumente. E a característica do vidro na hora do corte é que essa fissura vai guiar a forma como ele vai quebrar. Então, se você fizer um risco em S aqui, muito provavelmente, dependendo, claro, depende do ângulo, ele não quebra, mas se você fizer um risco curvado, na hora que você quebrar esse vidro, a rachadura vai seguir o risco que você fez. Os materiais mais comuns utilizados por vidraceiros são esses aqui, que a gente chama de riscador. O riscador nada mais é do que uma espécie de caneta que na ponta ele tem aqui um disquinho de tungstênio que conforme a gente esfrega isso aqui no vidro, a gente passa pelo vidro, esse disquinho vai girando e vai criando uma fissura no material. Dessa forma, essa fissura, quando a gente forçar ela vai estar quebrando e fazendo o corte pra gente. Esse é um riscador considerado moderno hoje em dia, porque ele tem aqui um sisteminha aqui que a gente abre a parte traseira e coloca querosene, que é o querosene que a gente usa para estar lubrificando essa rodinha aqui e fazendo o riscador durar mais tempo, não estragando a ferramenta. Então a gente vai estar utilizando o querosene junto com essa ferramenta aqui. Antigamente, como não tinha essa tecnologia de produzir o tungstênio e ainda mais em formatos como essa rodinha aqui, os riscadores eram feitos com diamante natural. Era uma caneta parecida com essa aqui, porém na ponta dela tinha um diamante natural que quando você raspava pelo vidro, ela riscava e criava a fissura. Bom, então até esse ponto vocês já entenderam que para a gente estar cortando um vidro, a gente primeiro precisa fazer um risco, ou seja, criar uma fissura aqui e depois estar forçando esse material para ele quebrar seguindo essa fissura.
Seguindo essa lógica, que um diamante, por ser o material mais duro encontrado na natureza, risca o vidro e a gente consegue fazer o corte, a gente consegue pegar outros materiais com uma dureza maior do que o vidro, porque para conseguir riscar o vidro você precisa ter um material mais duro do que ele, e no dia a dia não é comum encontrar um material muito mais duro do que o vidro. Então a gente vai estar aqui, ó, vou estar passando para vocês uma dica, é a dica super hiper caseira, zero custo, porém não vai ter a mesma qualidade do que você usar um riscador. Um riscador desse não é tão caro, vocês conseguem achar em torno de 15 reais, os chineses mais baratos, que também vão cortar o vidro. Claro que vai ter uma durabilidade um pouco menor, porém o vidro vai ser cortado de uma forma muito mais segura do que você usar um material caseiro, digamos assim. Bom, o material que eu vou estar mostrando para vocês que também funciona, ele fica aqui na vela de carro, ó. É essa cerâmica branquinha aqui. Essa cerâmica ela tem uma dureza muito alta, tanto é que tem vídeos na internet de gente quebrando janela de carro só tacando um pedacinho dessa cerâmica. Bom, então quebrando essa vela aqui, a gente consegue um pedaço mais ou menos como esse aqui, ó. Esse é um pedacinho de cerâmica aqui. Eu já não recomendo para vidros mais grossos, só se você for cortar um espelho fininho mesmo, beleza? O espelho, como ele é fininho, ó, a gente consegue cortar com segurança aqui, mesmo usando um material que não é apropriado. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como funciona o corte. Primeiro, a gente tem que achar uma ponta afiada aqui nessa cerâmica. A gente vai começar esse risco não por fora, mas um pouquinho para dentro aqui, só o suficiente para não pegar na borda. E a gente vai puxar esse risco, e quando chegar aqui no final, aí sim você tem que puxar até escapar. Vai ter que, aqui no final, é importante que essa peça raspe até na ponta, mas a ponta da frente não é tão importante, depois ela vai seguir o corte. Então, ó, vou pegar uma ponta afiada aqui e mostrar para vocês. É só apertar e riscar. Bom, como vocês podem ver, não é um material adequado para isso, mas quebra o galho. Então, em algumas partes o risco ficou um pouco mais forte, em algumas partes o risco ficou um pouco mais fraco. Mas isso aqui já é o suficiente. Agora que essa peça está riscada, vocês nunca passem mais um risco por cima. Isso vai estragar a ferramenta, se você for usar uma ferramenta como essa, por exemplo, e vai estragar o corte todo. O meu risco ficou todo torto aqui, mas mesmo assim ele vai quebrar. Pronto, agora que o nosso risco está feito, a gente tem duas formas de estar quebrando esse vidro. Uma delas é colocando em uma base e coloca o risco bem na borda. O risco está aqui, ó. E a borda da base, a borda tem que estar reta, né? A borda da base está bem embaixo do risco. E tá apertando aqui esse vidro, ele vai estar quebrando aqui seguindo o risco que a gente fez. E outra forma é a gente pegar um material fino, por exemplo, esse lápis aqui que eu estou segurando, a gente coloca embaixo também, bem embaixo do nosso risco, e tá apertando aqui da mesma forma. Lembre-se sempre de usar luvas, óculos, que é um material importante para não estar se machucando, beleza? Eu, como já tenho um pouquinho mais de experiência, já vou utilizar a mão sem luva mesmo, mas é importante quem não tem experiência tá usando luva e óculos. Importante você apertar o máximo de área possível, não aperta só numa ponta ou só em um lugar, porque pode estar ajudando a quebrar errado. Então é só apertar, vou apertar tudo junto, ó, vocês vão ver que ele vai quebrar exatamente no risco. Prontinho, nossa peça está cortada. Agora eu vou estar passando o método de corte que usa a ferramenta apropriada, que é essa aqui. Essa eu paguei um pouco mais caro, paguei em torno de 60 reais, mas você consegue encontrar mais baratas do que essa aqui, beleza? Para essa ferramenta, tem que estar adicionando o querosene aqui atrás, porque ele vai lubrificar a nossa ponta aqui para dar durabilidade. Ela vem com essa pipetinha aqui, a gente pega o querosene e só joga lá dentro. Prontinho, o querosene está lá dentro, vamos ver se já está lubrificando. Lubrificou a ferramenta de forma correta aqui. Agora é só a gente estar fazendo o risco com essa ferramenta. Para estar riscando com essa ferramenta aqui, o ideal é a gente sempre colocar uma régua junto para poder guiar o nosso corte reto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego o vidro aqui, eu quero estar fazendo esse corte aqui. Então a gente pega alguma referência reta para poder estar fazendo esse risco. Eu vou usar como o próprio vidro aqui como referência.
Lembrando que não dá para cortar uma tira muito fina, beleza? Tem um limite mínimo aqui, acredito que seja entre 1,5 cm, aí vai da habilidade da pessoa que está cortando. Aqui vocês apoiem com o dedo médio essa peça aqui, para ela poder ficar firme e reta. E é a mesma coisa do que riscar com a cerâmica. Você vai apoiar, fazer uma leve pressão e puxar de uma vez só. Escutaram o barulho? Então, esse é o barulho que a gente tem que ouvir quando a gente puxa a ferramenta. Quer dizer que o risco foi feito aqui. Esse risco, ele é muito mais sutil do que o risco feito pela cerâmica. E o corte fica muito mais perfeito. Para vocês terem ideia, isso aqui quebra com o dobro da facilidade do que o outro quebrou antes. Então, sinceramente, compre uma ferramentinha dessa aqui se você quiser cortar vidro. Não compensa você cortar vidro usando cerâmica, porque o corte muitas vezes vai estar saindo torto, vai estar saindo errado. Com esse aqui você consegue com certeza. Então vamos lá, mesmo esquema. Vou colocar uma base aqui, vou apoiar aqui o nosso vidro em cima e vou estar apertando. Prontinho, muito mais fácil, muito menos força, e olha a qualidade do corte, fica retinho, muito legal mesmo. Agora aqui eu vou estar cortando só o vidro mais grosso e vou estar usando a técnica do lápis aqui que eu ensinei para vocês, que não precisa necessariamente ser um lápis, tá? Pode ser um palitinho de espetinho, de churrasco, que vocês colocam embaixo, só para ele dar o efeito gangorra ali e vocês quebrarem. Então eu vou estar usando esse vidro aqui, vou estar usando o espelho aqui como guia para mim fazer um corte reto. Lembra, não começa de fora, começa em cima, aperta, puxa. Esse é o barulhinho que a gente quer ouvir, quer dizer que a fissura foi feita certinha. Ó, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas fica um risquinho muito sutil aqui, ó. Mas já é o suficiente, beleza? Então vamos lá, colocar o lápis embaixo do nosso risco. E eu vou estar apertando aqui em cima agora. Prontinho. Por mais que o nosso vidro seja grosso, esse aqui, se eu não me engano, ele tem 7 mm, ele corta com a mesma facilidade do que o vidro fininho, como aquele que só tem 3. O nosso corte sai retinho, beleza? Uma outra forma de vocês estarem cortando o vidro, que eu esqueci de mencionar, é usando aquelas riscadeiras de cortar piso. Sabe aquela máquina que você coloca o piso, apoia assim aquela ponta de tungstênio também, que funciona assim como essa, e tá empurrando e fazendo o corte em uma passada só. Aquelas máquinas lá também funcionam, se você quiser tentar, beleza? Funciona muito melhor do que essa cerâmica aqui que eu mostrei pra vocês. Eu só não tenho uma aqui pra estar mostrando pra vocês agora, mas se você, assim como corta o piso com aquela riscadeira, você também consegue cortar o vidro, beleza? Vamos lá fazer mais um corte aqui, deixando esse mais cortadinho pra conseguir aproveitar alguma coisa depois. Depois de cortar qualquer vidro, as bordas ficam afiadas. Se você passar o dedo aqui, vai cortar como uma faca. Então é importante estar pegando uma lixa, uma 220, uma 250, até uma 300, de 150 a 300. E tá raspando aqui, ó, nas bordas para poder estar tirando essa afiação. Porque essa afiação vai estar te machucando. Prontinho, pessoal. Nossa peça está cortada. Agora não tem mais as quinas perigosas, ó. Tô passando a mão aqui, ó. Não corta, não tem perigo nenhum. Se você passar a lixa ela raspa o vidro, beleza? Então, tirando essa afiação aqui do vidro, o nosso espelhinho está seguro para estar sendo usado, tá ok? Então é isso aí.
Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Seguindo a nossa playlist ali de construção do aquário, eu vou estar cortando os vidros e colando. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou estar postando para vocês. Então, se não quiser perder os próximos vídeos aí da nossa minissérie Construindo um Aquário Plantado, não se esqueça de se inscrever, tá ativando o sininho ali para receber a notificação assim que sair um vídeo novo. Deixar o seu like e deixa um comentário aí embaixo para mim saber o que você achou, o que você faria diferente, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!